Bom, eu queria desejar a todos que estão me ouvindo, o pessoal da enfermagem, uma ótima semana de enfermagem, que nós tenhamos o nosso dia bem festejado, que nós merecemos pelo trabalho que a gente desempenha junto à sociedade, principalmente agora em tempos de pandemia. Queria agradecer a diretora de enfermagem do Hospital São Paulo, o pessoal da Educação Permanente, que me fez o convite para estar falando com vocês a respeito de saúde mental nos tempos de Covid-19. Bem, é um tema super atual, está acontecendo agora, né? E muito se tem falado no sentido da saúde mental, em relação à pandemia. Realmente, saúde mental é uma coisa super importante, é um fator de suma importância na nossa vida, e assim como a saúde física, a gente só percebe a importância dela quando nos falta. Quando a gente adoece, quando a gente está com sofrimento, quando a gente não está bem e quando a gente necessita de ajuda. Aí nós percebemos o quanto é importante a saúde física, a saúde mental, e esses momentos, como que nós estamos vivendo agora, eles são momentos muito importantes para a humanidade. Em que sentido? De a gente repensar as coisas que nós tivemos até este momento. Muito se tem dito a respeito de uma coisa que é comprovada. A vida, a partir de agora, no planeta Terra, será muito diferente. É óbvio isso. Não dá para a gente pensar nos padrões de convivência e vivência nesse planeta como os que nós vivemos até dezembro, janeiro deste ano. A gente vai ter que reinventar a vida no planeta. E de um modo saudável, de um modo bom. Nesse sentido, acredito que nós teremos uma melhora desta vida no planeta, né? E a saúde mental é uma coisa que precisa ser mudada na nossa vida também. No nosso dia a dia, na correria, nos afazeres, a gente não tem tanta preocupação ou a gente para pensar como está a qualidade da nossa saúde mental. Mas percebemos no nosso dia a dia a influência dela, muitas vezes sem fazer a correlação com a saúde mental. Quando estamos estressados, adoecemos. Quando estamos estressados, temos cefaleia, enxaqueca. Quando adoecemos, temos taquicardia, falta de ar. Quando adoecemos, não conseguimos dormir direito. Quando estamos com a saúde mental comprometida. Embora não seja o transtorno mental que esteja me referindo, só o sofrimento provocado pelo estresse, por exemplo, que é um fator da vida moderna. Não dá para a gente deixar de pensar nisso. Então, para a gente repensar um pouco e pensar a partir deste momento que nós estamos vivendo, o quanto que a gente precisa investir mais, o quanto que a gente precisa se dedicar mais à saúde mental nossa, reforçarmos isso para que possamos ter uma harmonia entre o mental e o físico e podemos ter a saúde preservada, né? A doença Covid-19 e o vírus SARS-CoV-2, ele vem trazer algumas coisas para a gente se preocupar. Primeiro, pouco conhecimento que nós temos a respeito tanto do vírus quanto da doença, né? Como toda doença emergente, como toda coisa nova que aparece, tudo aquilo que nos tira da zona de conforto, tudo aquilo que nos tira da rotina, nos faz balançar. Em que sentido nos faz balançar? O novo, principalmente desconhecido, ele nos traz angústia, ele nos traz medo, ele nos traz estresse, ele nos traz ansiedade. Por que isso? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. E nós temos visto desde janeiro para cá, com a onda de infecção na China, em Wuhan, que muitas perguntas ficam sem respostas ainda a respeito desse vírus. Como é que é a fisiopatologia dele, por exemplo? Ainda não temos a informação completa a respeito disso. A cada semana a gente vê no noticiário científico e não científico novas informações. Então, por exemplo, em Nova York descobriram 2 crianças
com menos de 5 anos de idade, com uma rara doença de infecção cardíaca provocada pelo Covid. Brasileiros descobriram que ele faz microtrombo e êmbolos nos pulmões, isso leva à morte. A questão como ele vai agir no rim, insuficiência renal que ele provoca, a questão cardíaca, a questão da trombose, não só nos pulmões, em outras partes do corpo, que leva, por exemplo, a AVCs. Então, como é que ele se transmite, qual o tempo que ele fica, a questão da reinfecção, se nós vamos criar imunidade definitiva ou passageira ou não. Tem muita pergunta ainda. E tudo isso, quando é divulgado de maneira massiva, como tem sido feito de março para cá especificamente, eu estou falando em 6 de maio, estou fazendo essa gravação, isso traz angústia para as pessoas, para os leigos, e muito mais para a gente que é da área da saúde. Porque a gente, tendo conhecimento, a gente fica preocupado com essas perguntas e não temos respostas ainda concretas. Vacina, remédio que possa fazer enfrentamento ao vírus, nada disso ainda é possível e palpável neste momento. E o ritmo de infecção é muito acelerado, muito intenso, e o índice de letalidade também, se a gente for pensar em relação a outras doenças provocadas por vírus, também ela é muito alta. No Brasil, estamos com uma taxa de mortalidade de 7% dos infectados que são identificados, né? Quando o vírus influenza provoca 1%. Então, isso tudo traz preocupação, né? Então, nesse sentido, com esse bombardeamento de informações, vai criando uma certa ansiedade que leva à angústia, e isso leva a 2 questionamentos, tanto para o povo leigo quanto para a gente que é profissional da saúde. O primeiro vamos ser infectados quando? Essa é uma preocupação que as pessoas passam a ter. Começam a ouvir que familiares, amigos, outros profissionais foram contaminados, e a gente começa a pensar, vai chegar a minha vez? Eu também vou ser infectado? Como é que vai ser essa infecção? Eu vou ficar grave? Eu vou morrer? E aí a morte é o outro problema que essa pandemia traz. Como tem sido muito noticiado, a imprensa mostra covas, muita gente morrendo na Europa, em casas, sem conseguir atendimento muitas vezes. O que a gente acaba vendo é que isso gera sofrimento mental, né? Então as pessoas começam a se preocupar em pegar, em se vai ficar viva. Então, e aí a gente começa a trabalhar com questões internas que no dia a dia, na nossa vida de ritmo normal, a gente não pensa. A finitude da vida. Todos nós sabemos ao nascer que vamos morrer. Só que nós não queremos entender isso, não queremos ver isso e não queremos trabalhar com isso, na maior parte das vezes. E o tempo que vai passando ao longo da nossa vida, eu vou dizer por mim isso, estou com 61 anos, e após os 40 anos eu percebi o quanto que física e clinicamente o corpo não responde mais. A cabeça está ótima, mas o corpo não responde, ele não responde na mesma intensidade e velocidade que a cabeça precisa, que a mente precisa, que o intelecto pede. E aí, conforme a gente vai passando, depois dos 50, depois dos 60, eu começo a pensar que um dia eu vou morrer, e começa a vir a preocupação de como que vai ser a vida dos meus filhos, da minha esposa, e dos demais que eu gosto, da neta que eu tenho, que é super pequena ainda. O que vai acontecer com eles? E aí eu começo a ter essa preocupação. E muitos daqueles que ultrapassam essa barreira dos 60, eles vão pensando nesses aspectos, da finitude da sua vida. Por um outro lado, as pessoas que são jovens, obviamente, não vão se preocupar com isso. Isso faz parte do modelo da cultura ocidental. A gente não pensa na morte, não se preocupa com ela, até que ela nos bate à porta. Isso pode acontecer repentinamente com um acidente que a gente sofre, e a gente costuma dizer, me safei dessa por pouco, eu vi a morte de perto. Seria um momento para as pessoas repensarem sua vida. Este momento de pandemia é outro para a gente repensar. O que nós fizemos, o que nós estamos fazendo, o que nós queremos fazer. O que nós podemos fazer de diferente para mudar para melhor a nossa vida e a vida dos demais.
Pensar na concretude e finitude da vida é algo importante, que não deve ser pensado como algo patológico, mas como algo da evolução normal que a gente tem ao longo da nossa vida. Nascer e morrer fazem parte da vida. Então, nesse sentido, começa a haver o medo da morte. Então, quando a pandemia bateu a porta, a primeira coisa que eu pensei comigo e tenho receio não é o momento ainda de morrer. Não é o momento ainda que eu queria partir. Eu precisaria ainda fazer algumas coisas, viver algumas coisas, queria viver mais para isso. Mas isso não depende de mim só. E neste momento eu tenho que repensar as coisas. Até para a minha sanidade mental. Mas pensar de maneira adequada. Não de maneira que me leve ao terrorismo, não de maneira que me leve à ansiedade aumentada, à angústia, à depressão. E aí não vai ser de qualidade, pelo contrário, vai me causar o adoecimento mental. E isso a gente tem que tentar evitar para que a situação que já não é fácil para o mundo não fique mais complicada ainda. Então, nesse sentido, o que nós temos para a população de forma geral é o isolamento social. Né? O isolamento social ele vem numa forma que a ciência tem para achatar essa curva de contaminação, no sentido não que vai se evitar a contaminação de toda a população, mas para que se evite a aglomeração e a falência dos serviços de saúde que não vão poder dar conta. E com o isolamento social, a gente tem muito de afetação na área da saúde mental. Né? Então, você sai primeiro da sua rotina. Segundo, que você fica confinado num espaço definido. Muitas das pessoas moram em apartamentos pequenos. E você não pode descer mais para a área comum, a área de diversão, playground, área de recreação, quadra, e você tem que ficar dentro do seu apartamento, que muitas vezes é pequeno. Né? Ou casas também, que são pequenas, que não tem quintal. Então, veja, isso é uma limitação física, a primeira delas. Então, assim, nós, quando saímos ao trabalho, quando saímos para fazer atividades recreacionais, nós andávamos, nós tínhamos compartilhamento com outras pessoas afetivas ou pessoas que a gente não conhecia, mas a gente compartilhava. De repente, ao estarmos confinados em casa, a gente só vai compartilhar e conviver com os familiares ou pessoas com quem a gente vive. Então, essa limitação, ela traz para muitas pessoas a questão também do sofrimento mental. Aumenta a angústia, também vem sintomas depressivos por conta dessa limitação. Vamos falar depois como que a gente faz para evitar esse tipo de coisa. Mas o confinamento, o que nós temos visto de notícias no Brasil, infelizmente, é que o confinamento aumentou muito a violência doméstica contra a mulher, aumentou muito o feminicídio por conta dessas pessoas estarem em casa, aumentou muito a violência física a crianças, a violência psicológica e moral a crianças. Então, isso também já é por si só um fator de impacto para a saúde mental dessas pessoas. Né? Então, o isolamento ele pode ser um momento de agravo para as pessoas que já estavam em sofrimento, que vai levar ao adoecimento. E para outras que não estavam adoecidas e não tinham sofrimento, vai aparecer o sofrimento psíquico, neste caso. E aí nós precisaríamos tomar algumas medidas também para que isso não viesse a ocorrer de uma forma tão intensa. O que nós podemos fazer? Do espaço que nós temos, em vez de ser uma prisão, ele pode ser um espaço de criatividade. Um espaço em que a gente possa dar vazão à criação, embora muitas vezes o fato deste sofrimento nos cercear ou limitar a criatividade. Né? Mas a gente tem que investir, a gente tem que insistir e a primeira das coisas a ser feitas é manter rotina. Isso é uma coisa super importante.
Então a gente precisa ter uma rotina dentro desse confinamento, dentro do isolamento. A rotina faz com que o nosso cérebro, que já tinha uma rotina anterior que não pode ser cumprida na maior parte das vezes, ele se adapte à rotina, né? Ele faça uma adaptação a essa nova rotina e ele mantenha o nosso ritmo circadiano, o nosso reloginho biológico em funcionamento adequado, o que não vai impactar, por exemplo, na secreção de alguns hormônios que são super importantes, por exemplo, para apetite, para a questão da sexualidade, para a questão do sono, da questão do sono com qualidade, do sonho. Então é super importante a gente ter rotina. Então, a maior parte de nós, para quem eu estou falando, possivelmente vai ter uma rotina do trabalho, porque nós não vamos estar em isolamento, a não ser que nós tenhamos adoecido ou infectados com a Covid ou outra doença contagiosa, estaremos afastados do trabalho. Mas nós vamos ter a rotina do trabalho, que essa vai ser muito mais intensificada nesse momento, mas nós vamos ter a rotina de voltar para casa e ter a vida em casa, né? Então, assim, nós precisamos trabalhar, obviamente, com harmonia na onde nós vivemos. Harmonia com seres com quem a gente se relaciona no nosso dia a dia. Então, pensando em casa, pensando no lar, tentar trazer o máximo possível de relações harmônicas, de relações cordiais e de relações afetivas. A troca de afeto é fundamental para a subsistência do ser humano. E aí não é estar só com o outro e conviver com o outro. É fazer trocas de afeto, é fazer com que a afetividade seja no nosso dia a dia um fator de impacto a nosso favor, a nosso bem-estar físico e mental, né? Então, demonstrar afeto é uma coisa super, hiper importante neste momento. Sempre foi, mas se torna muito mais importante neste momento em que a gente passa por essa situação da pandemia e de todo o risco e medo que ela proporciona, e sofrimento que ela proporciona. Então, demonstre afeto, abrace com demonstração de afeto, beije com demonstração de afeto, embora nós estejamos limitados com esse contato físico a pouquíssimas pessoas. Se a gente tiver em isolamento é possível fazer, se a gente não está em isolamento não é possível fazer. Mas o olhar, a forma como a gente fala, isso tudo é possível fazer demonstração de afeto sem a questão do contato físico. Escrever. Hoje se usa muito a questão das redes sociais, então a forma como se escreve, a forma como eu posso gravar uma mensagem visual é super importante para a gente transmitir para o outro aquilo que realmente a gente está sentindo e que a gente deseja para o outro. Então é super importante a demonstração de afeto nessas situações. E receber afeto. Isso é super importante. As imagens do que acontece na Europa, praticamente todo dia em alguns países como Itália, Espanha, Portugal, a população vai às janelas e varandas e aplaude os profissionais de saúde, o trabalho valoroso que estão desenvolvendo para salvar vidas. O carinho que eles demonstram é extremamente forte e isso, quando chega a esses profissionais, faz com que eles fiquem extremamente emocionados e impactados positivamente para continuar com as suas tarefas e terem valorados a questão da saúde mental. Então, essas coisas são muito importantes. Por um outro lado, nós profissionais da saúde, que estamos atendendo, estamos na linha de frente de combate, a gente tem um impacto de carga negativa muito forte. O que nós temos visto, infelizmente, acontecer é falta de equipamentos de proteção individual, muitas vezes, falta de medicamentos, falta de respiradores. Isso faz com que esse profissional sofra muito, porque ele quer prestar assistência, ele está qualificado para assistência, mas ele não tem o instrumental que possa auxiliá-lo na sua assistência. Isso traz sofrimento, isso traz decisões importantes, éticas, de quem muitas vezes vai sobreviver e daqueles que, infelizmente, não conseguirão ter assistência adequada. Isso traz um impacto de sofrimento muito forte
para esses profissionais da saúde. Independente disso, quando está tudo certo com equipamento, medicação, estrutura, número de profissionais adequados, a gente tem o paciente que vai a óbito, independente do melhor que a gente faça, pelas complicações da Covid-19. Isso também é um impacto no número de pessoas que estão em UTIs e que vão a óbito, e esse pessoal que trabalha no UTI, embora há muito já lide com essa possibilidade de morte, mas a quantidade de mortes diariamente com quem eles têm que fazer um enfrentamento, isso traz um impacto muito forte para essas pessoas. Um outro aspecto é o risco de infecção que esses profissionais têm. Eles podem pegar a Covid, podem levar para casa, para o familiar, muitos têm filhos pequenos, têm pais. Então, eles muitas vezes muitos têm feito desses profissionais o isolamento dos familiares, ele fica sozinho, então ele vai para o trabalho, volta para casa e fica isolado. Isso também tem um impacto decisivo para a saúde mental dessas pessoas, né? A alta demanda que hoje acontece, por mais que se coloque novos profissionais, sempre fica aquém a quantidade de profissionais da demanda que chegam, não só para internação, para atendimento. Então, isso também é uma coisa de impacto. Jornadas longas, muitas vezes tem que passar do horário, dobrar plantão, trabalhar mais horas do que necessário, não ter folgas, não ter férias. Isso tem acontecido e traz um impacto também, porque você tem toda a atenção no trabalho, do que você faz, e aí o que acontece é, dia após dia, com cargas de jornadas de trabalho longas e cansativas e estressantes, essa pessoa não consegue descansar, não consegue ter sono, repouso adequado, não consegue se alimentar adequadamente, não consegue ter suas necessidades pessoais, principalmente as afetivas, atendidas, e isso também traz um grande impacto para a saúde dos profissionais da saúde, né? Tudo isso leva a um estresse intenso, são fatores de estresse intenso, e isso leva a sofrimento mental, isso pode levar a adoecimento mental. Temos visto, por relatos de colegas e pelos atendimentos virtuais que têm sido feitos, que aumentou muito a questão do sofrimento mental, de transtornos mentais na população em geral, por conta dessa crise, da pandemia, e nos profissionais da saúde. O que fazer, né? Vamos ter alguns itens que eu falarei agora para tentar ajudar o enfrentamento dessa situação estressante. Primeira coisa, são coisas que é possível a gente fazer. Alimentação saudável é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer neste momento. Nos alimentar de maneira saudável faz com que a gente tenha nosso sistema imunológico melhor, adequado e preparado para a situação que nós vamos ter, né? Então, essa é uma situação. Sono e repouso e descanso é uma coisa super importante também. Nós precisamos ter um sono de qualidade, nós precisamos dormir no mínimo aí 6 a 8 horas, melhor 8 horas por dia, mas que seja um sono repousante, que tenhamos sono profundo e que tenhamos sonos restauradores. Não adianta eu dormir bastante, mas não ter um sono restaurador. Então, é super importante. Então, não devemos nos estimular antes de dormir, então, assistir televisão, vídeos impactantes, notícias impactantes, não ser bombardeados por notícias. Esse é o tipo de coisa que a gente deve evitar ao máximo antes de dormir. Tentar relaxar, tentar tomar um banho morno, não ler, ouvir uma música que você gosta, suave, tentar relaxar para poder dormir, né? Desligar celular, fundamental. Aquele bip ou cada mensagem que vem, a gente já vai levantar, vai querer lá ver se alguém chamou, o que é importante, o que não é importante. Então, isso é imprescindível. A gente está relaxado para poder dormir e repousar adequadamente, né? Se possível, fazer atividade física. Uma atividade física, no mínimo 3, 4 vezes por semana, no mínimo de 40 minutos. Em casa é possível fazer isso. Quem tiver uma esteira, se você não tem esteira hoje, está disponível em vários sites aulas
de aeróbica que você pode estar fazendo e que isso vai te ajudar muito a descarregar o estresse, a descarregar todos os produtos tóxicos produzidos pelo estresse, a neuroquímica negativa, prejudicial do estresse. Isso vai fazer com que você tenha uma melhora nesse sentido, até para relaxar a musculatura, para poder dormir com mais tranquilidade. Se for fazer exercício físico, não faça muito próximo do dormir, porque ele vai liberar adrenalina até baixar, isso vai fazer com que você não durma de imediato. Tá bem? Mantenha a rotina, sempre que possível, uma rotina saudável, que seja possível ser realizada no dia a dia. Né? Não se coloque também missões impossíveis que não sejam possíveis ser realizadas. Para aqueles que ficam muito impactados com o volume de informações, o conteúdo das informações sobre a pandemia, é melhor não ter acesso à informação de massa. Isso vai deixar mais ansioso. Selecione informações e, se possível, se você ficar muito impactado, não tem acesso a tanta informação, a não ser aquelas que são estritamente necessárias. Né? Informações macabras, desastres, como alguns programas de televisão mostram, são muito impactantes e isso deve ser evitado ao máximo para a gente. For assistir filmes, que sejam filmes que te tragam alegria, que te tragam diversão, que te tragam bem-estar. Né? A mesma coisa para leituras. Faça isso sempre que possível. Tente, se você tiver em isolamento de familiares, de pessoas queridas, tente fazer diariamente, ou dia sim, dia não, contato com eles por meio de imagem, não só por texto digitado. Quando você tem a imagem, você tem a pessoa na sua frente e você tem a voz. E pela voz será feita a transmissão, assim como o não verbal será feita a transmissão do afeto. Isso é super importante. No trabalho é super importante você saber que pertence a uma equipe muito profissional, e que a coesão e a harmonia dessa equipe que vai dar resultados de sucesso, não só no cuidado, mas também na retroalimentação afetiva que terão esses profissionais entre si, e que isso vai ajudar em muito no trabalho que nós vamos estar desenvolvendo. Então, harmonia, ética, solidariedade e afeição entre os membros da equipe de saúde que estão atuando naquele local de trabalho. Uma coisa super importante que a pandemia trouxe, ela não trouxe só coisa ruim, ela trouxe coisas boas. Uma das coisas boas é o quanto que os profissionais de saúde e a enfermagem em específico saíram da sombra e são valorizados. O quanto que se percebe o quanto que nós somos necessários para a sociedade, para a população, quando nós somos importantes. Vamos aproveitar isso com o nosso trabalho e, após a pandemia, ter estratégias para que isso se torne perene e que nós tenhamos um reconhecimento social que merecemos e, de fato, é nosso. Para aqueles que estão em condições de trabalho muito inadequadas, eu acho que você tem que pensar qual é o limite e não deixar esse limite ser extrapolado. Né? Então, se você está sob condições de trabalho muito inadequadas para a sua saúde mental, para a sua saúde física, para a sua integridade ética, moral, é melhor dar um basta e dizer: com isso eu não compactuo, quando for possível, faça isso, por favor. Viver e aproveitar cada dia vivido. Essa é uma outra característica muito importante. A gente tem que saber aproveitar o dia quando nós acordamos. Aproveite. Tudo que você for fazer, dê graças por estar fazendo e por estar bem. E aproveite esse dia. As mínimas coisas, a partir de agora, são muito importantes. Valorize tudo, porque tudo tem seu devido valor e importância e significado nessa nossa nova vida. Caso você esteja doente, adoecido a um ponto ou em sofrimento mental a um ponto que não consiga dar conta mais, seria super importante procurar ajuda especializada. Existem hoje atendimentos online, existem atendimentos presenciais. Por favor, se você sentir que não está bem, do ponto de vista mental, procure ajuda especializada. Ela é o melhor caminho para te ajudar, para te dar o erguimento, da estrutura para fazer o enfrentamento do sofrimento e adoecimento mental.
Grupos de ajuda são super importantes, temos isso na rede, temos isso nas instituições de trabalho. Trocar experiência, trocar as dificuldades, trocar esperanças, isso é muito importante. Isso precisa ser feito entre as pessoas, né? Crenças, religião, espiritualidade é super importante neste momento. Nos dá sustentação para aqueles que acreditam, vão atrás, façam o que vocês acreditam que possam auxiliar, porque vai auxiliar vocês. Procurem a espiritualidade que ela vai nos ajudar mais também. Repensem a vida. Tem momentos, em algum momento, repense as suas vidas, que vocês podem mudar daqui para frente para melhor na vida de vocês, daqueles com quem vocês convivem. Repensar a vida é pensar em momentos de termos mais solidariedade, pensar mais no coletivo, menos no consumo, pensarmos mais na fraternidade, na solidariedade, em não agredir o meio ambiente, em relações afetivas e em relações que realmente importam para a gente. Por fim, temos um novo porvir, uma nova vida que se iniciou e devemos aproveitá-la ao máximo. Agradeço a atenção e peço a Deus para que todos fiquem bem, se protejam, se cuidem e desenvolvam o seu trabalho, que é extremamente importante, de minorar sofrimento e salvar vidas humanas. Nós da enfermagem temos um papel maravilhoso a desempenhar no cuidado ao outro e sei que desempenhamos da melhor forma possível. Uma ótima semana de enfermagem, um excelente dia da enfermagem, dia 12 de maio, e muita saúde e muita paz para todos. Obrigado, tchau.